Joe Biden desiste das eleições presidenciais. Mercado cripto passa por extrema volatilidade. Elon Musk se declara abertamente Bitcoiner às vésperas da maior conferência da criptomoeda do mundo. Além do mais, essa vai ser uma das semanas mais importantes e decisivas para os mercados globais nesse exato momento, porque a partir de agora, corte na taxa de juros americana e chinesa, a segunda maior economia do mundo, está em jogo. E eu vou te explicar tudo o que você precisa saber e os fatos mais importantes logo depois da vinheta. Bom, pessoal, primeiro de tudo, vamos começar a falar aqui sobre a corrida presidencial, certo? Eu estou aqui com um site aberto. Esse site ele mostra pra gente as probabilidades, certo? Ele é o site Polymarket. E ele é legal porque ele é basicamente um site que leva em consideração apostas. Então, assim, as pessoas elas apostam em determinado cenário. E com a desistência, né, do Joe Biden, a Kamala Harris, que é a vice do Biden, é a principal pessoa cotada para estar substituindo o atual presidente dos Estados Unidos na corrida eleitoral. E a gente consegue ver, galera, que ainda assim o Trump continua numa situação muito favorável. Como você sabe, né, o Trump ele sofreu uma tentativa de assassinato há umas semanas atrás, 2 semanas, né, para ser mais exato. E isso fez ele simplesmente disparar com as intenções de voto, né? E se o Trump for eleito, ele está prometendo ser um presidente super Bitcoiner. Tem fontes internas do Trump, né, que até afirmam que ele está querendo colocar parte da reserva do Tesouro dos Estados Unidos em Bitcoin, seguindo aí a proa de El Salvador. E isso, né, fez com que o mercado simplesmente crescesse. Então, quando o Biden renunciou, a gente chegou a ver uma queda expressiva, né? Várias pessoas sendo liquidadas, mas logo em seguida o preço subindo. Por quê? Porque mesmo com o apoio formal do Biden à sua vice, né, Kamala Harris, ainda assim o Trump continuou com um cenário bastante favorável para as eleições nos Estados Unidos, que funcionam, né, através aí de estados. Então ele precisa ganhar no Senado da maior parte dos estados. Vale falar, tá, pessoal, que ainda não está certo quem que vai ser o próximo candidato do Partido Democrata, justamente porque agora que o Biden renunciou, vai precisar ter uma espécie de eleição dentro do Partido Democrata, onde eles vão decidir, né, quem que será de fato a pessoa que vai competir, como se fossem umas primárias internas ali dentro do partido. Isso aconteceu na semana passada com o Trump e deve acontecer nas próximas semanas dentro do Partido Democrata. Mas provavelmente a Kamala Harris vai ser a pessoa cotada aí para ser o substituto do Joe Biden, justamente porque ela tá, de certa forma, com maior aceitação. Mas ainda assim, aqui ó, a gente tem até outras pessoas aqui em cenários com o Donald Trump. E justamente o fato, né, da Kamala Harris tá com uma maior aceitação, deve ser provavelmente ela o nome aí cotado para substituir o Biden. Então a gente viu que desde que teve aquele discurso, né, na televisão, que o Biden se embaralhou todo, o Trump começou a subir bastante nas intenções de voto. E especificamente falando, né, no final de semana passado e ao longo da semana, as intenções do Trump foram para cima de 70% após o seu atentado. Quando o Biden desistiu, aí a Kamala Harris está sendo a pessoa mais cotada, né? E vale falar, a gente tem um Biden aqui em azul, que desde o final de junho, o Biden ele vem só caindo aí na popularidade, tá, pessoal? Então, assim, a Kamala, ela tá crescendo, tá, mas ela tá mais ou menos aí no nível que o Biden tava quando ele começou a falar besteira lá no seu discurso. E, pessoal, provavelmente essa eleição vai dar Trump, tá? Mas por que eu já tô fazendo esse giro macro aqui falando justamente disso? Porque essa eleição presidencial vai ser crucial para as criptomoedas. Esperem muita volatilidade e muita reviravolta ao longo aí dos próximos meses, né? Porque não só tem a questão dos presidentes, mas boa parte da campanha vem baseada em quem que está fornecendo dinheiro. Ao contrário do Brasil, que os partidos eles têm um fundo que o governo fornece, né, dinheiro para injetar. Nos Estados Unidos, as campanhas elas são feitas através de doação.
E um forte doador, apoiador aí do Trump, do Partido Democrata, depois do atentado contra o Trump, é o Elon Musk. E o Elon Musk não só vai injetar grana pesada, mas ele, nessa semana, né, especificamente falando, nos últimos dias, acho que não fala aqui o dia certinho, talvez domingo, né? Eu acho que foi domingo, ele trocou a foto de perfil dele e colocou esses olhos de laser. Óleo de laser, se você não sabe, significa que você é um apoiador de Bitcoin. Isso é algo que ficou muito famoso lá em 2021, quando o Bitcoin estava batendo seu topo histórico, e que várias pessoas, várias celebridades colocaram óleos de laser nas suas fotinhas, né, das redes sociais, sinalizando que estão segurando o Bitcoin e só vão vender quando o preço chegar nos 100 mil dólares. Então, o Michael Saylor, né, a foto dele a gente vê que tem olho de laser também. O Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, também colocou óleo de laser. A gente vê vários influencers aí do mundo de criptomoedas com óleos de laser no seu perfil. E o Elon Musk atualizou a sua foto lá do Twitter, né, que agora é o X, onde ele está com óleos de laser, que é um meme, né, que simboliza o sentimento otimista em relação ao Bitcoin. E é interessante falar que isso acontece na semana que a gente vai ter a maior conferência de Bitcoin do mundo, que é a Bitcoin Conference 2024, que vai acontecer em Nashville, lá no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. E a gente tem grandes figuras que estão confirmadas, né? O Michael Saylor, que é simplesmente um dos maiores bitcoiners do mundo, dono da MicroStrategy e uma das pessoas mais maximalistas que tem. A Cathie Wood, que é a CEO da ARK Invest e também é extremamente adepta ao mercado de criptomoedas. Recentemente, o Donald Trump vai dar lá, mesmo com a orelha, né, machucada, ele vai dar um discurso. E o que as pessoas estão especulando é que o Elon Musk deve estar nesse evento também e deve aparecer de surpresa, o que é extremamente promissor aí para o mercado cripto, cara. Pô, se tem algo que vai causar mais impacto do que o Trump falando de Bitcoin, certamente é o Elon Musk. Então, né, eu expliquei aqui a origem do meme. E vale falar também que o Elon Musk é um camaleão, tá, pessoal? Ele já falou que era adepto ao Bitcoin, comprou Bitcoin pela Tesla, falou que ia aceitar a Tesla, ia aceitar Bitcoin e Dogecoin como forma de pagamento. Isso não foi para frente. Depois ele vendeu o Bitcoin, né, quando estava lá no fundo em 2022. Realmente ele deu muito mole. Então, assim, é interessante, mas ele é uma pessoa que já não tem tanta credibilidade no mercado de criptomoedas. Então, toma cuidado. Outra coisa que a gente precisa falar aqui. A China está querendo cortar as taxas de juros, certo? Isso foi anunciado agora, na manhã dessa segunda-feira, tá? Notícia rápida, com o Banco Popular da China fazendo um corte inesperado na política de curto prazo nas taxas de empréstimo. E vale falar que a China é a segunda maior economia do mundo. Então, se a gente tiver corte na taxa de juros pelo lado da China, a gente vai ter um maior incentivo no mercado de renda variável. Então, isso ajuda ações e ajuda também criptomoedas. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho nessa semana. ETFs de Ethereum ganham data de estreia. Mas calma lá, tá? É porque a gente está falando aqui, atualmente tem vários pedidos de ETF em várias bolsas de valores no mundo inteiro. Então, a gente está vendo na Cboe, que é a Bolsa de Opções de Chicago. Ela publicou que amanhã, na terça-feira, dia 23, vão começar a ser negociados às 9h30 da manhã alguns produtos, né, como o ETF da Invesco Galaxy, da Fidelity, a Franklin, a Vanek e o 21 Shares. Mas esse não é o grande pedido de ETF, tá? Os pedidos de ETF oficiais eles vão acontecer na NYSE, que é a maior bolsa de valores dos Estados Unidos, que é onde o Bitcoin também está sendo negociado aí em ETFs. Mas faz tudo parte aí mais ou menos do mesmo pedido, certo? E isso já é um passo que indica que os ETFs também estão chegando na maior bolsa do mundo. Vale falar, tá? Aqui os ETFs de outras gestoras, como a da BlackRock e da Grayscale, não estão aqui no meio, né? Que são de fato os dois maiores e mais esperados. Então eu acredito que só quando esses ETFs começarem a ser negociados que a gente vai ver um grande impacto. Tanto que foi divulgado que amanhã já vai começar e o mercado não se movimentou tanto por conta dessa notícia dos ETFs, tá? Eu acho que é porque não tá na NYSE, que é a maior bolsa dos Estados Unidos, e não tá no meio ainda a BlackRock e a Grayscale. Inclusive, a gente tá vendo, né, por falar em ETF, uma entrada massiva do lado institucional, cara. No dia 19 de julho, sexta-feira, a gente teve mais de 427 milhões de dólares de compra, que
foi o maior valor aí nos últimos dias. Eu diria até que no mês de julho inteiro, né? Tem muito tempo que a gente não vê uma entrada diária tão grande igual aconteceu nesse dia 19. Vamos ver como que vai fechar aqui nessa segunda, dia 22, né? Isso aqui costuma ser divulgado aí bem tarde da noite, que certamente vai ser bem mais tarde do que o horário que eu tô gravando esse vídeo agora. E da mesma forma, né, que eu falei para vocês que o Bitcoin ele começou a subir por conta dos cortes na taxa de juros da China. Imagina o que vai ser quando os Estados Unidos cortarem a taxa de juros. É o que está previsto para acontecer no dia 18/9. Essa vai ser a reunião, né, do Banco Central americano, onde a gente tem uma probabilidade de 91% de corte na taxa de juros. E posterior a ela, a gente vai ter uma outra reunião no dia 7/11, onde a gente possivelmente vai ter novamente corte na taxa de juros. E talvez, se a gente tiver um otimismo no mercado e o Banco Central estiver muito confiante, a gente pode ver um terceiro corte na taxa de juros no dia 18/12. Então seriam 3 reuniões, 3 cortes, que é o que está sendo precificado pelo mercado, né? A gente está sempre alternando entre as probabilidades, 46% de não cortar em dezembro, 45% de cortar. Então tudo isso vai depender demais dos dados macroeconômicos que trazem confiança para o Banco Central realizar esses cortes na taxa de juros. E um desses dados, eu diria que talvez até o mais importante, vai acontecer nessa semana com a divulgação. Peraí que eu acho que eu coloquei para a semana que vem. Nessa semana aqui com a divulgação do PCE, que é o índice de preços, né? O núcleo de inflação que o Banco Central americano mais olha. Via de regra, galera, se vier dentro ou até abaixo do esperado, cara, isso é uma notícia muito boa. A gente está às vésperas da FONC do dia 31 de julho. Semana que vem, quarta-feira que vem, é a FONC que provavelmente não teremos corte na taxa de juros, mas que certamente as falas do presidente do Banco Central serão extremamente importantes e poderão dar um belo direcionamento sobre quando a gente pode estar vendo corte na taxa de juros e se de fato o Banco Central está tão otimismo com esses cortes igual ao mercado. A gente já viu como que na China o mercado está extremamente otimista, né? A gente viu cortes na taxa de juros, as ações começaram a subir. Na verdade, hoje, né, as ações começaram a subir. A gente teve uma certa queda nos últimos dias, mas o S&P 500, a partir de hoje, teve um movimento de alta. Imagina o corte na taxa de juros nos Estados Unidos, o quanto que isso vai influenciar positivamente o mercado de ações e, consequentemente, as criptomoedas. As gestoras já estão esperando esse movimento, comprando bastante Bitcoin, que é um ativo muito volátil. Eles já estão saindo da renda fixa e começando a se posicionar em Bitcoin, aguardando altas e mais altas. E tudo isso deve acontecer ao longo das próximas semanas, tá? Então, sim, fatores macroeconômicos devem estar aí, certamente mexendo, né, com o preço dos ativos ao redor do mundo. A corrida presidencial certamente vai dar o que falar. Eu acredito que essa aqui deve ser, né, uma das eleições para o ramo de criptomoedas mais importantes e que vão mais influenciar nos nossos investimentos. E por último, esse site Polymarket, né, ele tem vários cenários, né, de apostas e probabilidades. Inclusive tem aqui um de criptomoedas, cara, que depois eu recomendo que você que está vendo esse vídeo dê uma olhada. E a gente está falando aqui, né, um dos principais é sobre o trading do ETF. Olha só, o ETF vai começar a ter trade até o dia 26 de julho. 99% das pessoas acreditam que sim, a gente vai ter o ETF sendo negociado no dia 26 de julho, que é agora no final dessa semana, né? Então, eu acredito que é isso que vai acontecer. Provavelmente, né, os ETFs, incluindo o da BlackRock, né, no momento que um é lançado, os demais eles só precisam alterar o formulário e enviar, né? E eu acho que essa semana vai ser decisiva. BlackRock e Grayscale estando com o ETF na bolsa de valores, isso vai ser extremamente otimista para o mercado. E eu realmente, né, tô me posicionando, acreditando nesse cenário. Se você chegou aqui para ver uma análise, saiba que eu fiz uma análise hoje mais cedo aqui no canal, né? Eu costumo soltar 2 vídeos aqui diariamente. E eu tô querendo começar a fazer lives, justamente para estar interagindo com vocês ao vivo. Então, eu já tô me programando aqui, né? Inclusive eu tô numa correria bizarra para conseguir me programar para a partir de semana que vem, se tudo der certo, eu fazer aí
lives no horário assim, talvez mais próximo ao almoço, que eu acredito que é quando muita gente consiga ver, dando um geral no mercado, passando nas principais notícias, passando aí em análises, analisando criptomoedas, altcoins que vocês quiserem. Então a gente vai comentar de bastante coisa. Então eu conto muito com a sua presença a partir de semana que vem. A gente vai começar com esse novo quadro de lives aqui no canal. E vamos continuar também com vídeos mais curtos, né? Às vezes comentando notícias importantes, análises, dados sobre altcoins. A gente fala bastante de altcoin aqui no canal. Então se você não é inscrito, verifica a sua inscrição, se inscreve, não esquece de deixar o sininho aqui embaixo. Verificar também os nossos apoiadores do canal, a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações, e também a Token.com, rede social das criptomoedas. Link para ambos aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!